Explore o intrigante mundo financeiro liderado pela BlackRock, uma gigante que molda a economia global. Com controle sobre trilhões de dólares em ativos, essa potência financeira influencia empresas como Apple, Microsoft, Google e agora, a crescente Tesla. Nesse universo, onde as fronteiras entre gigantes se dissolvem, descubra como a BlackRock entrelaça destinos, desafiando noções tradicionais de concorrência. É uma dança de poder entre gigantes, onde o dinheiro tece uma teia complexa de influência, moldando o destino econômico global. Hoje nós iremos falar de uma das maiores gestoras financeiras que exerce grande influência em diversas partes do mundo. Estamos falando da BlackRock, e se formos falar de BlackRock temos que falar do seu cofundador, Larry Fink. Uma lenda de Wall Street responsável por uma gestão de recursos que somados são mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, vindo de uma alta de 9% no início deste ano de 2024. Com isso, sua gestora passa a iniciar o ano com 1,4 trilhão a mais do que iniciou 2023, um número muito expressivo. Tão impressionante que equivale a 6 vezes o PIB do Brasil. Larry Fink, que se tornou uma pessoa muito influente no setor econômico global, é autor das famosas cartas que são referências e recomendações para os investidores e empresas de todo o mundo. Escreve uma tradicional carta aos investidores e às suas empresas investidas. Nessas cartas ele geralmente deixa alguns recados, importantes recados, de como essas empresas devem se portar para continuar recebendo investimento da BlackRock. E neste ano ele deixou muito claro a sua preocupação com o meio ambiente. Ele escreveu na carta que as empresas investidas da BlackRock precisarão se adequar para se tornarem carbono neutro até 2050 e indicou que essas empresas, se não deixarem um plano estratégico claro e não se adequarem a essa nova realidade, podem sofrer desinvestimentos dessa gigante. Na carta ele disse o seguinte, abre aspas, esperamos que vocês divulguem como esse plano é incorporado para a sua estratégia de longo prazo e revisado pelo Conselho de Administração. Os investimentos sustentáveis têm crescido muito e Fink fez questão de frisar isso na carta. Abre aspas. De janeiro a novembro de 2020, os investidores de fundos e ETFs aportaram 288 bilhões de dólares globalmente em ativos sustentáveis, um aumento de 96% em relação ao ano todo de 2019. Incorporação dos fatores ESG na avaliação das empresas e ativos se resume ao que seria parte dos investimentos em meio ambiente, social e a governança por parte das empresas em que são acionistas, participando ativamente dos seus conselhos empresariais, ditando algumas pautas e normas internas. A trajetória e vida pessoal de Larry Fink iniciou-se em Los Angeles, onde nasceu no dia 2 de novembro de 1952, em uma família judia. Seu pai era comerciante de calçados e sua mãe uma professora de inglês do ensino fundamental. Larry sempre foi subestimado na infância, pois seu irmão estava sempre à sua frente, seja na parte do desenvolvimento pessoal ou se destacando nos estudos. Assim Larry Fink começou a trabalhar logo cedo na loja do seu pai, antes mesmo de ingressar à faculdade. Então, logo depois ele veio a se matricular na Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde se formou em ciência política. Posteriormente conquistou o seu MBA, especializado em mercado imobiliário pela UCLA, Anderson School of Management. Fundada em 1935, a UCLA Anderson é uma das principais escolas de administração de negócios nos Estados Unidos. Ela oferece uma variedade de programas, incluindo programas executivos e doutorado em administração de empresas. A escola é reconhecida por sua abordagem inovadora, corpo docente qualificado e forte ênfase na colaboração e liderança. Em 1976, Larry Fink entrou no programa de trainee do banco de investimento First Boston Corporation, e logo atraiu todos os olhares de Wall Street, pois mostrou um crescimento muito alto dentro da empresa. Ele era conhecido por negociar principalmente títulos lastreados em hipotecas e conseguiu trazer cerca de $1 bilhão em investimentos para o portfólio da empresa, chegando até a chefiar o departamento que cuidava dos contratos hipotecários do banco. Larry Fink passou a integrar o conselho de gerência e expandiu os serviços imobiliários do First Boston. Em 1986, aos 31 anos de idade, era o mais jovem do alto escalão da companhia. Minha equipe e eu nos sentíamos como estrelas do rock. A gerência nos amava.
Eu estava a caminho de me tornar CEO da empresa, lembra Fink na reportagem especial do Financial Times. E então, bem, eu errei. E foi ruim. O erro ocorreu no segundo trimestre de 1986 e custou $100 milhões. Sua equipe assumiu uma grande posição no mercado com base na previsão de fim de que as taxas de juros subiriam. No entanto, quando as taxas caíram repentinamente, essas negociações falharam e as proteções montadas para compensá-las também falharam. As pessoas pararam de falar com Fink nos corredores e ele caiu no ostracismo. Ele permaneceu na empresa por mais algum tempo, até que, no início de 1988, pediu demissão. Abalado, jurou nunca mais estar em uma posição em que não entendesse totalmente os riscos que estava assumindo no mercado. Mas Larry Fink não ficaria parado. Dias depois, ele convidou um seleto grupo de amigos para uma reunião em sua casa com o objetivo de discutir um novo negócio. Da sua passagem pelo First Boston vieram alguns amigos como Robert Capito, Barbara Novick, seu amigo Ben Golub e o Keith Anderson. Os outros convidados eram Ralph Schlostein, Susan Wagner e Hugh Frater, todos do Shearson Lehman Hutton. Foi ali que nasceu a BlackRock, com a pretensão de não apenas investir o dinheiro dos clientes, mas também oferecer um sofisticado sistema para gerenciamento de risco. Empresa esta, que estava inserida na The Blackstone Group, sendo o seu braço direito. Inicialmente eles compartilhavam uma única sala e tinham um interesse comum de criar uma empresa de investimento baseada em alta tecnologia e um rigoroso controle de risco. Por sua vez, a Blackstone estaria focada na negociação de títulos de dívida pública. Em apenas 5 anos o grupo de Larry Fink já acumulava mais de $20 bilhões em gestão. Foi quando em 1993 decidiram separar-se da Blackstone, nascendo assim a BlackRock e se consolidando ainda mais no mercado. Fink finalmente havia reconquistado a confiança do mercado. A BlackRock despontou com a mesma velocidade de sua parceria anterior e, em pouco tempo, já era uma das maiores empresas de Wall Street. Finalmente, em 1999, a BlackRock listou suas ações na Bolsa de Nova York. No final daquele ano, contabilizava $165 bilhões em ativos sob gestão, devido ao fortalecimento de suas relações com instituições globais. Logo na sequência, em 2004, a BlackRock adquire o State Street Research Management, um banco de investimento muito conceituado nos Estados Unidos com sua sede em Boston, Massachusetts, no qual foi adquirido por $375 milhões. Em 2006, aconteceu a fusão com o banco de investimento Merrill Lynch, que depois viria a ser adquirido pelo Bank of America. Adicionou mais de $500 bilhões em ativos sob gestão da BlackRock. A BlackRock já era famosa pela amplitude e eficiência do seu sistema de avaliação e gestão de risco. A virada do século marca também o início das vendas da tecnologia proprietária da BlackRock, batizada de Aladdin. A Vanity Fair descreve que, além de contar com uma coordenação habilidosa para avançar em diversos mercados e modalidades de investimento, o sistema de última geração usado para gerenciar riscos foi o grande diferencial no crescimento da empresa. Com 5.000 computadores rodando 24 horas por dia, supervisionados por uma equipe de engenheiros, matemáticos, analistas e programadores, a fazenda de computadores da BlackRock podia monitorar milhões de negócios diários e examinar cada título nas carteiras de investimento de seus clientes para ver como eles iriam ser afetados até mesmo pelas mudanças mais insignificantes na economia. Isso afirma a revista. O saldo era impressionante, com 200 milhões de cálculos por semana, procurando nos mercados qualquer coisa que pudesse dar errado. O sistema de computador Aladdin tornou-se a base da BlackRock Solution, que passou a ser também uma fornecedora de tecnologia que fornece suas soluções de gestão para instituições, empresas e governos. Em 2007, a Kellos Group, uma empresa de gestão de investimentos, foi adquirida pela BlackRock. A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, e essa aquisição fazia parte da estratégia da empresa para expandir sua presença e ampliar sua oferta de produtos e serviços no mercado de gestão de investimentos.
A operação envolveu a incorporação dos ativos e das operações relacionadas aos fundos de ações da Kellogg's Group pela BlackRock. Mas um episódio que confirmou de vez sua dominância no mercado financeiro foi a crise de 2008, a mais severa desde a Grande Depressão. Foi uma bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos e atingiu diversos outros países expostos ao subprime. Créditos de alto risco poderia ter causado estragos maiores se não fosse o socorro da gestora de Larry Fink. Ele sempre teve uma boa relação com o governo americano, tendo sido colega de faculdade de alguns membros do Federal Reserve, Fed, Banco Central dos Estados Unidos. Essa proximidade ao longo dos anos fez com que, desde o início da sua criação, a BlackRock ganhasse a confiança das autoridades monetárias. Por isso, quando precisou intervir no sistema financeiro para evitar uma quebra geral dos bancos americanos, o Fed recorreu à gestora. Primeiramente, pediu que analisasse os contratos lastreados em hipotecas do Bear Stearns e determinasse o valor desses ativos lastreados. De acordo com a Vanity Fair, a BlackRock avaliou o portfólio do banco de investimentos em um dia e bateu o martelo. Os ativos valiam cerca de 30 bilhões de dólares. Pouco tempo depois, a AIG contratou a BlackRock para avaliar o portfólio de swaps de crédito de 77 bilhões de dólares da seguradora, que enfrentava dificuldades, e posteriormente, teve a carteira assumida pelo Federal Reserve, o Fed. Em dezembro de 2008, a BlackRock obteve mais um contrato do Federal Reserve de Nova York, desta vez para avaliar 301 bilhões de dólares em empréstimos e títulos do Citigroup. No ano seguinte, em 2009, alcançou o status de maior gestora de ativos do mundo ao adquirir a Barclays Global Investors, BGI, o que impulsionou seu crescimento, principalmente no mercado de fundos de índices, ETFs. A gestora tem mostrado uma posição firme na agenda de investimentos na cultura da sustentabilidade ESG. Em contrapartida, estima-se que essa mudança de postura por parte dos investidores tenha reduzido os ativos administrados pela BlackRock em cerca de 4 bilhões de dólares. Apesar de ser pouco perto do montante total gerido pela empresa, Fink optou por deixar de invocar valores ESG em seus discursos abertos, pois o tema, segundo ele, se tornou altamente politizado. Mas ele deixa claro que, embora não faça mais referências diretas a essas práticas, a BlackRock não mudou sua filosofia em relação à sustentabilidade. Diz também que temas como descarbonização e questões sociais e de governança continuarão sendo vistos de perto nas empresas em que possui participação do grupo. Por um lado, essas práticas ESG de preservação do meio ambiente e respeito pela natureza são extremamente valiosas e admiráveis por parte da BlackRock, a não ser que a BlackRock é o maior investidor do GANs na expansão dos combustíveis fósseis, com ações e títulos num total de 23 bilhões de dólares em empresas de carvão e 170 bilhões de dólares no setor de óleo e gás. Chega a ser irônico defender o meio ambiente financiando a expansão dos combustíveis fósseis, assim como prezar pelo bem social mas financiar guerras, empresas de armas e governos autoritários. Essas são algumas das contradições da BlackRock que lança mais neblina nesse assunto. Além disso, ela é acionista em diversas empresas que são concorrentes direta entre si, de modo que possuem participação em inúmeras empresas e seus conglomerados. Os três grandes. A vice-presidente da BlackRock, Barbara Novick, parceira de negócios de Larry Fink desde o início, prefere descrever esse sucesso como uma democratização do investimento de capital, porque permite a qualquer pessoa investir pequenas quantias. Mas o problema pode ser outro. Além da BlackRock, as empresas financeiras americanas Vanguard e State Street já administram bilhões de dólares. Os três grandes, como são chamados na indústria, gerem os seus ativos em nome dos seus clientes. Mas isso é acompanhado pelo direito associado de votar como acionista, um poder potencial sem precedentes. De acordo com cálculos da equipe de pesquisa Corpne da Universidade de Amsterdã, os três grandes já são os maiores acionistas em 88% das 500 maiores empresas americanas do índice S&P 500.
O mesmo acontece na Europa. Segundo a base de dados Thomson One consultada pelo Investigate Europe, a BlackRock é dona de ações em 14 das maiores empresas portuguesas cotadas no PSI 20. O valor desse investimento é de 1,8 milhões de euros. Quase metade concentra-se na EDP. Desta forma, a BlackRock não é apenas uma proprietária significativa de empresas individuais, mas de setores inteiros da economia. Seja na indústria aeroespacial ou de computadores, na distribuição farmacêutica ou em eletrodomésticos. Os 5 principais bancos dos Estados Unidos também estão indiretamente sob o controle dos novos gigantes do dinheiro. Na indústria química, por exemplo, a BlackRock domina nos 2 lados do Atlântico. Bayer e Monsanto, BASF e DuPont, a produtora de gás Linde e sua concorrente norte-americana, a Praxair, a empresa de Fink é a principal acionista em todas estas indústrias gigantes. Dados coletados até 14 de março de 2023 indicam que a BlackRock já fez grandes investimentos no Brasil. Podemos citar alguns desses investimentos em empresas nacionais como Petrobras, a Vale, Itaú, Banco do Brasil, Açaí Atacadista, Eletrobras, UEG, Localiza, entre outras. A BlackRock acaba por criar uma situação inusitada, pois possui suas ações em empresas concorrentes em vários segmentos. Isso não é exagero nosso, a gigante do mercado financeiro detém quase 1/3 das ações da Coca-Cola e da Pepsi, por exemplo. E não para por aí, ela também está presente em outras concorrentes, na Boeing e Airbus, na Expedia e Skyscanner, na Apple e Microsoft. O setor de saúde é repleto de críticas nos Estados Unidos. Seja pelo alto valor dos planos de saúde, seja pelos tratamentos caros aos quais a população não consegue arcar na maioria dos casos. E essa é uma realidade da qual as gigantes farmacêuticas não escapam. O que nem todo mundo tem conhecimento é que a BlackRock está por trás de quase todas as gigantes do setor, entre elas as 3 maiores do mercado norte-americano: Pfizer, Johnson & Johnson e Merck. Além disso, uma das controvérsias graves em torno da BlackRock é a ausência de uma regulamentação específica para a sua atividade. A crise de 2008 causou enormes prejuízos às bolsas de valores não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Para fortalecer o mercado de capitais e proteger a economia de novos colapsos, os Estados Unidos promoveram uma reforma financeira em 2010, com a criação da Lei Dodd-Frank. Entre outros pontos importantes, a lei regulamentou operações com derivativos e fortaleceu controles de risco, mas deixou de fora as gestoras de ativos. Atualmente, bancos que atuam no segmento com mais de 50 bilhões de dólares administrados são regulados pelo Tesouro Nacional, e o mesmo não acontece com empresas como a BlackRock. Embora exista pressão no Senado americano por uma lei semelhante que alcance as gestoras, nada foi feito até hoje. Outro aspecto que desperta atenção é a dúvida sobre o quadro societário da empresa. Em 2020, o PNC Financial Services, banco americano que detinha 22,5% de participação na gestora, deixou o negócio. Na ocasião, a BlackRock anunciou que compraria parte das ações, e o restante seria objeto de uma oferta pública. Desde então, não ficou claro como a participação foi distribuída. Ela atuou firmemente na pandemia, pois controla ações de algumas empresas farmacêuticas e durante a pandemia, prestou novamente assistência ao Fed. Em abril de 2023, foi contratada pela FDIC, agência responsável pela estabilidade dos bancos americanos, para avaliar e vender a carteira do Silicon Valley e do Signature Bank. Os 2 bancos, que quebraram no início do ano, deixaram um rombo de 114 bilhões de dólares no sistema financeiro americano. Em junho de 2023, a BlackRock surpreendeu o mercado ao submeter à SEC, CVM dos Estados Unidos, um pedido para criar um ETF que investe diretamente no Bitcoin. O ETF, Exchange Traded Fund, é um tipo de fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores, assim como as ações. Os ETFs da BlackRock, conhecidos como iShares, são uma maneira diversificada e de baixo custo para investir. Poucos dias depois, Fink foi a público manifestar o desejo de tornar o BTC mais acessível.
chegou a se referir à criptomoeda como um ativo global, e que acreditava que havia potencial para que se tornasse um ouro digital. Em agosto do mesmo ano, a própria gestora declarou possuir participações societárias em 4 das 5 maiores mineradoras mundiais de Bitcoin. Segundo o relatório divulgado pela BlackRock, do total de 411,5 milhões investidos nesse segmento, 199 milhões estão na Riot Platforms, a maior mineradora do mundo, 190 milhões de dólares na Marathon Digital, 14,2 milhões de dólares na TeraWulf e 8,3 milhões na Cipher Mining. Mas com isso outras empresas como a Fidelity despontam como concorrentes da BlackRock. Esse ano de 2024 promete que será de competição e agitação na parte dos ETF e criptomoedas. Os ETF da BlackRock oferecem uma ampla gama de fundos gerenciados e os iShares ETF para ajudar a construir um portfólio de investimentos diversificado. Eles agrupam diferentes ativos, de acordo com a constituição do índice, oferecendo maior diversidade do que simplesmente comprar ações individuais. Tudo indica que essa é a fronteira final, pois a BlackRock possui controle acionista em diversas empresas, podendo influenciar diretamente suas decisões, pensamentos e missão. Os ETF da BlackRock podem dar acesso a mercados em todo o mundo, variando de países específicos a uma classe de ativos como títulos globais, e até commodities, como ouro. No Brasil, os ETFs e shares estão somente disponíveis ao mercado de ações. Além disso, os ETF da BlackRock são fáceis de negociar. Eles atuam de maneira semelhante às ações, que podem ser compradas ou vendidas a qualquer momento durante o horário de mercado. Por fim, um grande atrativo dos ETF da BlackRock é a redução de custos. As taxas de administração para a maioria dos ETF tendem a ser mais baixas do que os fundos mútuos, o que significa que mais dinheiro pode ser investido em um retorno potencial. O controle pelo sistema financeiro global fica bem evidente ao se expandir para países como a China. Ao conseguir entrar no seu mercado e acessar diversas carteiras de investimento, acessando e consequentemente impulsionando empresas chinesas, e de se questionar os objetivos e o que Larry Fink fez para convencer o ditador chinês Xi Jinping a autorizar suas ações financeiras na China. Isso emite um alerta ao mundo, pois de certa forma estamos vendo o poder ser concentrado em uma única empresa, um único homem. Todo esse poder de influência concentrado em apenas um lugar pode ser muito danoso à sociedade. Os americanos também estão perseguindo a BlackRock. Os republicanos da Câmara estão investigando se a empresa de investimento tem ou não colocado dinheiro em empresas chinesas que estão envolvidas em abusos dos direitos humanos ou com o apoio ao Exército de Libertação Popular da China. Isso é realmente interessante. Porque se colocarmos o fato de que o comitê descobriu que a BlackRock em apenas 5 fundos, conforme relata Philip Wegman, da Real Clear Politics, diz que a BlackRock investiu mais de 429 milhões de dólares em empresas chinesas que, segundo o comitê, representam um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. Essa investigação ficou em posse de alguns recibos realmente específicos. Na verdade, estamos falando de aeronaves para o Exército de Libertação Popular, infraestrutura de telecomunicações de telefonia celular no aparato de espionagem do Partido Comunista Chinês. Listamos também a corporação da indústria de aviação Morgan Stanley, que também está lá dentro da China. Eles estão fabricando aeronaves da 5ª geração como o jato de combate J-21 e uma outra empresa militar chinesa, que produz munições e projéteis de artilharia para o Exército de Libertação Popular. Agora, o que quer que você pense sobre a política dos Estados Unidos em relação à China ou a política da China em relação aos Estados Unidos, a probabilidade de que esses projéteis de artilharia pudessem ser usados contra marinheiros americanos, membros das Forças Armadas Americanas nos próximos anos, não seja tão baixa. Há uma probabilidade, infelizmente. A BlackRock pode estar canalizando os investimentos de pessoas americanas para ser usada contra pessoas no próprio Estados Unidos da América. Acho que essas receitas são muito fortes, e obviamente a Morgan Stanley e BlackRock estão negando que tenham feito algo errado contra a integridade da nação americana.
Os republicanos da Câmara querem ir ainda mais longe e dizer: bem, ok, isso não é especificamente proibido, mas se você olhar, saberá que é uma empresa que tem conexões com a produção militar. Você sabe que munição pesada é usada para a guerra. Você sabe que legitimamente poderia ser usada contra americanos em Taiwan ou em algum outro conflito chinês. Agora nos resta apenas aguardar com os olhares atentos aos próximos movimentos da BlackRock no mundo, principalmente no Brasil, onde tem feito algumas aquisições. BlackRock, uma empresa global, que nasceu da luta pessoal de Larry Fink em se provar que poderia ir mais além. Hoje, à frente da BlackRock, Larry Fink assume a dianteira das decisões financeiras no mundo e dita suas movimentações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscreva e recomende o canal. Isso ajudará muito o desenvolvimento. Muito obrigado.